tarde. Meu nome é Ananda Almeida, eu sou mestre em Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Eu sou advogada criminalista e tive o prazer de fazer revisão de alguns textos do professor Juarez Tavares. Eu sou uma mulher branca com cabelo escuro e estou vestindo uma blusa branca e um blazer bege. Eu gostaria de agradecer o convite do Centro de Pesquisa e Extensão em Ciências Criminais da Universidade de São Paulo e do professor Maurício Dieter para participar desse curso aberto de Teoria do Delito. É uma introdução ao pensamento crítico de Juarez Tavares. O professor Juarez, ele dispensa qualquer apresentação quanto ao brilhantismo da sua obra e quanto à importância da sua colaboração à dogmática penal. É um imenso orgulho ter um professor dessa estatura no Brasil, uma pessoa que realmente tem a vocação para pesquisa acadêmica. Mas se é que é possível, eu ouso dizer que essa nem é a melhor qualidade do professor Juarez, que é a sua generosidade e a sua disposição para ensinar e para debater, sempre procurando viabilizar um direito penal que resguarde a liberdade de desenvolvimento do cidadão e a dignidade da pessoa humana, com uma visão crítica quanto à validade e à legitimidade do poder punitivo. Por isso tudo por isso tudo e por tudo que representa a doutrina do professor Juarez, é uma honra poder falar um pouco sobre a obra dele. Eu fiquei responsável por tratar da teoria dos elementos negativos do tipo, que está no capítulo 8, que trata da culpabilidade dos delitos comissivos dolosos, no livro Fundamentos de Teoria do Delito, do professor Juarez Tavares. Bom, as fases da evolução epistemológica do direito penal, elas interpretam de diferentes formas a aferição da relação entre o tipo penal e a antijuridicidade no contexto estrutural do delito. Apenas relembrando rapidamente, o ponto de partida da teoria do tipo foi o desenvolvimento do princípio da legalidade dentro do influxo iluminista com Feuerbach ainda no século XIX. A primeira fase da evolução epistemológica do tipo é chamada de fase da independência, que é a primeira versão do pensamento de Belkin. Em 1906, ele apresenta a teoria do tipo independente, segundo a qual o tipo tem uma função de definição dos delitos. Ela é meramente descritiva, neutra e objetiva. Dentro dessa percepção, os processos considerados subjetivos, eles são excluídos do tipo e são reservados apenas à culpabilidade. O tipo, ele é então axiologicamente indiferente, ele é avalorado. Esse é um sistema clássico de cunho naturalista. Mas com a influência do neocantismo, Meyer e outros autores constataram que essa suposta objetividade do tipo, ela não era absoluta. Foram descobertos os elementos subjetivos do tipo. Em 1915, Meyer ele nega a neutralidade do tipo penal no seu tratado e admite a existência dos elementos normativos do tipo, que seriam juízos de valor que prejulgavam a antijuridicidade. Essa segunda fase, ela é chamada de fase indiciária ou de ratio cognoscendi, da antijuridicidade. Ou seja, o tipo, ele é um indício da antijuridicidade, mas ainda é independente dela. A terceira fase, ela é chamada de fase da identidade ou da ratio essendi da antijuridicidade. A partir das ideias de Mesker, que foram consolidadas no seu tratado de 1931, a tipicidade ela é a essência da antijuridicidade, formando com ela estude um todo unitário. O tipo ele constitui a antijuridicidade, não sendo mais juízos independentes. Posteriormente, tem-se a fase defensiva, ou da figura reitora de Belling, em que ele tenta responder a esses questionamentos neocantistas, mas ele acaba voltando atrás e ele mesmo refuta essa teoria. Bom, a concepção da fase destrutiva do neossocialismo alemão, ela abandona a herança iluminista e o princípio da legalidade, e aí, após esse período, tem-se o finalismo, em que se inserem os elementos subjetivos na tipicidade e sustenta-se a culpabilidade puramente normativa. E, por fim, temos o funcionalismo com as suas diversas vertentes. Essa retrospectiva histórica, ela é importante para a gente entender que a compreensão majoritária atual
principalmente no Brasil, com muita influência ainda do finalismo, é de que a conduta delituosa ela é uma conduta típica, antijurídica e culpável, sendo que o dolo e os elementos subjetivos, eles são integrantes do tipo, e uma vez que é certificada a tipicidade da conduta, passa-se a análise da antijuridicidade, que é basicamente a constatação da presença ou não das causas de justificação. Caso não haja a presença de uma causa de justificação, tem-se o injusto penal e deve-se analisar, então, a última fase, que é a culpabilidade, que se divide em imputabilidade, consciência potencial da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa. Bom, dentro dessa perspectiva, o erro do agente sobre os pressupostos fáticos da sua conduta, ela constitui um erro de tipo, o que pode excluir o dolo e tornar a conduta atípica se o erro for inevitável, ou excluir o dolo e permitir a punição pelo crime culposo se esse erro for evitável. Já o erro de proibição, ele está quando a gente tem plena noção da realidade fática, mas se equivoca quanto à compreensão acerca da norma penal. Se o erro for inevitável, ele exclui a culpabilidade, e se ele for evitável, exclui a pena. Para a presente exposição, é importante termos a noção histórica para falar da teoria dos elementos negativos do tipo, o qual guarda relação com a teoria da identidade, que é como mencionada a terceira fase da evolução epistemológica do tipo, em que se entende o tipo como a essência da antijuridicidade. Essa teoria, ela foi inicialmente proposta na década de 1930 por Merkel e compreende a plena fusão entre tipicidade e antijuridicidade, que conformariam o tipo total do injusto. As causas de justificação as causas de justificação ou causas excludentes da antijuridicidade ingressam como elementos negativos adicionais do tipo. Ou seja, só existe o tipo total de injusto quando não se encontram presentes causas de justificação. Se for constatada uma causa de justificação, a conduta ela se torna atípica. A teoria dos elementos negativos do tipo postula por uma radical transformação do erro, uma vez que as causas de justificação são entendidas como elementos negativos do tipo e não mais como matéria da antijuridicidade. Logo, não existe razão para se diferenciar erro de tipo e erro de proibição, uma vez que ambos tornam a conduta atípica. Tanto a compreensão errada da norma quanto a compreensão errada acerca da existência fática de um elemento negativo do tipo conduzem, então, à eliminação do dolo. Uma vez que todos esses elementos integram o tipo penal, o erro sobre qualquer um deles poderá excluir o dolo. O professor Juarez Tavares entende que a teoria dos elementos negativos do tipo ela é correta, mas o Código Penal brasileiro faz uma diferenciação entre erro de tipo, previsto no artigo 20, e erro de proibição, previsto no artigo 21 do Código Penal. Então, para se aplicar a teoria no Brasil, respeitando o princípio da legalidade, será preciso tratar o erro de proibição como erro do tipo, mas com efeitos de erro de proibição. Logo, quando o erro incidir sobre elementos de uma causa de justificação, tem-se erro de tipo, excluindo-se o dolo, mas permitindo-se a punição por culpa, quando evitável, incluindo-se nos casos de dolo eventual. Com essas considerações, o professor Juarez Tavares conclui que, salvo nas hipóteses de erro de proibição condicionada ou erro de proibição culturalmente motivado, que devem ter um tratamento próprio, por não estarem vinculados diretamente à questão da relação entre tipo e antijuridicidade, a solução dos elementos negativos do tipo é compatível com a lei brasileira, desde que observados os limites impostos pelos artigos 20 e 21 do Código Penal. Bom, o segundo ponto que a gente vai tratar hoje é a respeito do grau de conhecimento do agente. Bom, relembrando, superada a constatação da tipicidade e da antijuridicidade que conformam o injusto, ainda é necessária a constatação da culpabilidade do agente, que é composta pela imputabilidade, pela consciência potencial do injusto e pela inexigibilidade de outra conduta. A discussão que a gente vai trazer agora, ela passa, então, pela averiguação da consciência potencial do injusto, que é analisado como um dos pressupostos da culpabilidade.
A doutrina, em regra, não exige do agente o conhecimento técnico acerca da proibição. Naturalmente, o cidadão comum ele não precisa ter o mesmo conhecimento do operador do direito. Aplicando-se analogicamente a percepção quanto ao erro do tipo, acerca do conhecimento das elementares do tipo, o professor Juarez afirma que, para sustentar a possibilidade da consciência do injusto, basta sua aferição segundo os parâmetros existentes na esfera do leigo, o que é convencionalmente chamado de conhecimento paralelo na esfera do leigo. Caso a gente possa alcançar essa noção de proibição a partir desse parâmetro, pode-se dizer que ele é suficientemente capaz de saber que a sua conduta é proibida. No entanto, o professor Juarez, com a precisão de sempre, explica que esse postulado não pode valer como uma regra geral. A complexidade da vida moderna avançou tanto, especialmente com o avanço da tecnologia, do surgimento de novos riscos, que as disposições penais, especialmente referentes ao meio ambiente, ao desempenho de certas funções, elas só poderão ser compreendidas por agentes que estejam diretamente vinculados a essas atividades. O leigo ele jamais vai ter o conhecimento a respeito das especificidades de atividades muito específicas, e não se pode exigir isso dele. A extrema dificuldade, então, da compreensão da proibição da conduta, justamente pela complexidade do enunciado normativo, torna o erro inevitável. De outro lado, a ordem jurídica trabalha com a possibilidade de o agente alcançar a proibição conformada na norma expressa, mas não a antijuridicidade material da conduta. Mesmo nos crimes comuns, é preciso investigar como o agente, a partir das suas próprias condições pessoais, se situou perante a possibilidade de compreensão da norma. Esses parâmetros, eles são pessoais, de modo que é inadequado o critério de avaliação paralela na esfera do leigo. Tem que se avaliar a partir do agente concreto que cometeu aquela conduta. Tratamento diverso é o que se dá ao chamado autor por convicção, que é o terceiro ponto da aula. A doutrina costuma diferenciar o autor por convicção do autor por motivo de crença ou consciência. Uma diferenciação considerada sutil e quase inútil para o professor Juarez Tavares. Autor por convicção seria aquele que se opõe conscientemente à norma jurídica por força de ideais filosóficos, políticos ou de vida, que podem ter ou não fundamento religioso. O autor por motivo de crença ou consciência está necessariamente associado a uma religião e cujas regras está subordinado. A doutrina costuma suscitar que o autor por convicção e também o autor por motivo de crença não podem invocar o erro de proibição e que só poderão ter benefício em razão da motivação na fase da individualização da pena. O professor Juarez Tavares entende que a solução de individualização da pena está adequada, mas que é necessária uma averiguação mais atenta dos efeitos da convicção ou da consciência sobre o comportamento real daquele autor frente à norma jurídica. A Constituição Federal disciplina casos em que obrigações por ela impostas podem ser substituídas por encargos alternativos em razão de crença ou convicção religiosa, filosófica ou política. É o caso, por exemplo, da exclusão do serviço militar obrigatório e do reconhecimento da efetiva diversidade cultural dos indígenas. Diante desse tratamento dado pela Constituição Federal, não tem cabimento outro tratamento que possa ser dado ao autor. É certo que depende da intensidade da filiação ideológica e a averiguação de como que essa filiação pode influenciar na dificuldade em alcançar a compreensão da norma penal. O problema, então, é de se determinar se aqui é aplicável o critério da evitabilidade. O professor Juarez Tavares expõe que quando o autor é criado em assentamento ou em colônia, onde o ensino religioso muitas vezes substitui o saber dominante, mas quando esse autor tenha também frequentado a escola tradicional, pode ser aplicado o critério da evitabilidade. O erro evitável, ele exclui a culpabilidade e o erro inevitável exclui a culpabilidade e o erro evitável, como visto, ele implica apenas a redução da pena. Já o autor que, havendo recebido a instrução regular, opte por seguir uma nova norma jurídica,
pode ser reconhecido para fatos políticos, o direito de resistência ou desobediência civil, o que exclui o injusto, conforme o caso concreto. Para os fatos comuns, a situação é mais complexa e o professor ele traz dois casos exemplificativos. O primeiro é do agente que, por convicção política ou filosófica, entende que não faz parte do contrato social e não está obrigado, portanto, a respeitar a regra do estudo que proíbe o uso de drogas. Ele sabe que a sua conduta é proibida, então não cabe utilizar o critério da evitabilidade, mas é possível discutir a validade da proibição. O segundo caso é do mesmo sujeito que, por entender que não se submete ao Estado, ele deixa de prestar socorro a alguém que esteja em uma situação de grave e iminente perigo. Também aqui não é possível trazer o critério da evitabilidade, mas é indiscutível a relevância do dever de salvar em face da afetação de um direito subjetivo da vítima. Quando se trata da validade da norma, a discussão ela não se restringe à culpabilidade, mas também à relação entre a liberdade individual e o direito de punir, o interesse de punir do Estado. Pelo princípio da intervenção mínima, o poder punitivo ele só estará legitimado quando for absolutamente necessário para a proteção de um direito subjetivo de outrem. No caso do uso de drogas, não existe um direito subjetivo a ser preservado, devendo prevalecer a liberdade individual. No entanto, como o ordenamento jurídico resolveu manter a proibição do uso de drogas, é possível invocar a aplicação analógica do erro de proibição como expressão do princípio da intervenção mínima para reduzir esse abuso estatal. E aqui o professor Juarez ele faz a seguinte fundamentação. No caso do aborto até 3 meses, o Estado admite a ausência de culpabilidade em virtude do erro, ainda que evitável, quando a Suprema Corte decidiu reduzir o poder de punir atendendo ao princípio da intervenção mínima. Logo, poderá ser admitida uma extensão analógica do erro de proibição quando se tratar de um ato exclusivo do exercício da liberdade individual, sem que isso implique lesão a um direito subjetivo de terceiro. Em síntese, o professor admite a aplicação analógica do erro de proibição como expressão da intervenção estatal mínima aos autores por convicção ou por crença, desde que o fato trate exclusivamente da liberdade individual, sem implicar em lesão a direitos subjetivos de outras pessoas. E, por fim, nós vamos falar do tratamento dado pela obra ao erro culturalmente motivado. O Código Penal, ele não contém uma norma expressa sobre o erro decorrente da incompatibilidade cultural de grupos frente à ordem vigente no território nacional. O tratamento, ele será diferenciado a partir do grau de desvinculação cultural desses grupos com o ordenamento jurídico brasileiro. Quando a desvinculação é extrema, como no caso dos indígenas que vivem completamente desvinculados do domínio estatal, a solução é de reconhecimento de ausência de ação, uma vez que os seus membros não apresentam os elementos básicos a afirmar a existência de uma conduta performática, que é a conduta adotada pelo professor Juarez Tavares como base da ação delituosa. Quando houver uma maior proximidade dos grupos com a ordem jurídica vigente, é possível avaliar suas condutas sobre o prisma da culpabilidade, mais especificamente sob o ângulo da proibição ou da inegibilidade de conduta diversa. Após eliminada a referência à imputabilidade por distúrbio de desenvolvimento em relação a esses grupos, a doutrina, tendo Zaffaroni como um dos seus pioneiros, passou a considerar o erro de proibição culturalmente motivado. A partir da Convenção Internacional do Trabalho de 1989, aplicável aos povos tribais ou indígenas, estabeleceu-se a necessidade de os estados respeitarem e reconhecerem os valores, práticas sociais, culturais e religiosas de tais povos. Além de que, em matéria penal, devem ser levados em conta os costumes desses povos, razões pelas quais o erro culturalmente motivado deve merecer tanto um tratamento diferenciado em relação ao erro de proibição comum.
O erro de proibição culturalmente motivado, ele ocorre quando o agente conhece e pode conhecer a norma proibitiva, mas ele estará incapacitado de se orientar por esse conhecimento por força do seu condicionamento a padrões culturais diversos, internalizados na própria formação da sua personalidade. Em razão desse condicionamento, o erro culturalmente motivado, ele é inevitável. Não no plano intelectivo, né? Como eu falei, eles têm conhecimento da norma, mas no plano volitivo do exercício da atividade, equiparando-se ao erro de proibição condicionado. A obra traz 3 casos marcantes de indivíduos que, embora tenham tido aproximação com as normas jurídicas dos locais que habitavam, eles não deixaram de se motivar pelos padrões culturais. Eu vou falar apenas de um caso, que é o caso Kimura, que é uma mulher japonesa, que ela residia nos Estados Unidos e ela foi abandonada pelo marido. Ela decide se jogar do mar e levar os filhos, que morrem afogados. A justiça americana entendeu que ela estava acometida por transtorno mental. Bom, o fato determinante é que essa autora ela estava vinculada de modo indissolúvel aos seus antigos costumes. A decisão de absolvição, na visão do professor Juarez Tavares, ela está correta, mas ela esbarra em dificuldades dogmáticas. A decisão de se suicidar situa-se numa zona neutra do injusto, mas essa neutralidade, evidentemente, não se estende à promoção da morte das crianças, dos seus filhos. Não se trata de inimputabilidade porque ela não estava acometida de patologia mental, mas sim da impossibilidade de conhecer e se orientar pelo injusto do fato. Para ela, o fato ele era permitido de acordo com os seus costumes originários. Segundo a lei brasileira, esse caso, na opinião do professor Juarez Tavares, ele deve ser enquadrado como erro culturalmente motivado, no qual se dispensa a verificação da evitabilidade. Essa autora, ela compreende que a sua conduta, ela estava absolutamente permitida, por, como eu falei, os seus costumes originários, sendo irrelevante ela ter conhecimento da proibição normativa. O que importa é que ela não podia se orientar conforme essa lei local. É irrelevante também que ela tenha procurado se orientar sobre a licitude no direito vigente. Independente dela poder se informar ou não sobre essa licitude conforme a legislação local, ela já estava convencida da licitude do seu comportamento em razão da orientação prévia que ela se sentia obrigada a seguir. Poderia-se cogitar acerca da inexigibilidade de conduta diversa, mas no momento dos fatos, essa autora ela não estava possibilitada de empreender outras escolhas, porquanto não se encontrava em uma situação semelhante ao estado de necessidade ou coação. Essa coação, ela era puramente interna, motivo pelo qual constitui típico estado de consciência. Não importa, portanto, a possibilidade de agir, mas a impossibilidade de orientação da conduta. O professor Juarez Tavares, ele elenca as seguintes condições, então, para o reconhecimento do erro culturalmente motivado. O primeiro é que o agente deve permanecer desde o... Desculpa. O primeiro é que o agente deve pertencer desde o nascimento a um grupo diverso do qual vigem as normas proibitivas do local em que ele se encontre no momento do cometimento do fato. O segundo é que o ato deve ter sido realizado sob a consciência da sua ilicitude perante as normas do seu grupo. O terceiro é a internalização das normas do seu grupo de forma vinculante para a sua atividade, de modo a não poder se afirmar a legitimidade de opção diferente. O quarto é que o agente não tenha se desvinculado do seu grupo originário, nem aceitado viver incondicionalmente sobre as normas do território em que ele se encontra. E o último é que o agente tenha se orientado em conformidade com as regras originárias do seu grupo, do seu povo. Presente essas condições, pode ser reconhecido o erro culturalmente motivado, o qual se equipara ao erro de proibição inevitável. Caso especial de erro culturalmente motivado é o da prática desportiva com os animais. Essa matéria, ela teve inúmeras interpretações legislativas e jurisprudenciais, o que denota a incerteza acerca do seu tratamento.
inclusive à luz da emenda constitucional número 96 de 2017, que com redação ambígua permite a atividade desde que não se implique sofrimento aos animais. Ao cidadão vinculado a costumes culturais decorrentes de norma étnica ou social, a falta de clareza da norma e da jurisprudência pode trazer dificuldades ainda maiores na interpretação do injusto. Assim, o professor conclui que caso a atividade tenha sido realizada dentro daqueles 5 limites que a gente tratou, o agente poderá atuar em erro culturalmente inevitável. Essas eram as principais questões trazidas pela obra do professor Juarez nesse tocante. Gostaria de agradecer mais uma vez ao professor Maurício Dieter e a iniciativa de fazer essa aula tão merecida, uma homenagem tão merecida ao professor Juarez Tavares, que contribui tanto com a dogmática penal brasileira, além do livro que foi tomado como base para a elaboração dessa aula. Eu gostaria ainda de sugerir o livro Teoria dos Delitos Culposos, do professor Juarez Tavares, e também o livro O Crime dele. Mais uma vez, muito obrigada. Bem, falar sobre Juarez Tavares é sempre muito prazeroso, porque o Juarez é uma pessoa importante não apenas para o direito penal, mas para a realidade brasileira. O Juarez é um homem que sempre se posicionou, com sua vasta formação intelectual e o seu humanismo à flor da pele. Ele é uma pessoa que nos momentos mais delicados a gente sabe que pode contar com ele. Não só como professor, não só como doutrinador. O Juarez é uma pessoa que acolhe exatamente esse sentimento que para mim é o mais importante, que é o sentimento da necessidade da pessoa participar de uma sociedade plural, de uma sociedade democrática. O Juarez é um exemplo para todos nós. Querido professor e amigo Juarez Estevão Xavier Tavares, é uma honra, professor, participar dessa homenagem pelo seu legado, pela sua representatividade para a doutrina penal brasileira, para a advocacia brasileira, para o pensamento penal brasileiro. O professor Juarez Tavares é um gigante, um dos maiores penalistas da história desse país. Não por acaso é um dos poucos juristas brasileiros citados na Alemanha, citados na Europa, que teve a capacidade de romper com esse eurocentrismo. O professor Juarez tem um legado monumental na produção de uma dogmática penal crítica, reflexiva, humanística, sempre na perspectiva do direito penal como limitação do poder de punir o Estado. Sempre com uma reflexão profundamente humana, o que revela-se também no seu comportamento com seus colegas, com seus alunos, sempre de sorriso aberto, sempre solidário, sempre disposto a um café no final das aulas, sempre disposto a um diálogo, uma conversa sobre novas reflexões acerca do direito penal brasileiro. O professor Juarez é um exemplo de ser humano, é um exemplo de professor, é um exemplo de jurista, é um exemplo de advogado. Professor, é uma honra para nós vivermos no seu tempo. É uma honra para nós sermos seus discípulos. Você é o mestre de gerações e gerações e gerações de jovens juristas inquietos. Parabéns, professor Juarez Tavares. Você é digno de todas as homenagens. Um grande abraço e um beijo no seu coração.